Esse é o Amor na Mídia, é o nosso quadro semanal. Todas as quintas-feiras estaremos aqui falando sobre as questões do amor que estão na mídia para vocês. E enquanto tiver Big Brother aí, a gente vai discutir o Big Brother. Seja muito bem-vinda, Lu, muito bom dia. Obrigada. A Justiana está dizendo aqui que vai ter que ser diariamente, né? Quem sabe, No- né, Léo? A gente faz um É, comentário diário, né, a respeito do que é isso aconteceu. mesmo. Gente, obrigada, viu, Léo? É sempre muito bom as nossas conversas, as nossas discussões, reflexões. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui. E, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem vontade de ser famoso? Olha, Lu, eu já tive vontade de ser famoso, mas eu já tive vontade de ser famoso de um jeito mais infantil. Hoje, que eu tenho uma condição melhor de fazer uma análise mais estrutural do significado de ser famoso e das consequências que essa escolha pode trazer para a vida das pessoas, né? Eu não tenho vontade de ser uma pessoa pública, não. Eu tenho vontade Uhum. de ser um profissional que expõe os meus serviços publicamente. Agora, eu não Uhum. tenho vontade de viver da fama, eu não tenho vontade de viver como pessoa pública. Você já Entendi. teve essa vontade também, Lu? É interessante, quando eu fui pensar no que falar hoje, né, sobre essa questão do Luciano, da fama e do reconhecimento, né, que é o tema da Uhum. live de hoje, eu fiquei me avaliando. Gente, eu já quis ser famosa, eu acho que isso já passou por mim. Hoje eu também, né, acho que se a gente está na internet, a gente quer ser visto de alguma forma, né? Com certeza, a gente vai se expor. Acho que não da mesma forma que o Luciano gostaria de ser visto, né? O dele Sim, é diferente da nossa. Mas no sentido assim de me tornar uma autoridade, né, de ser reconhecida pelo meu trabalho, nesse sentido, se a gente pensar fama dentro, né, dessa linha, sim, né, eu acho que eu já quis e ainda quero ser famosa. Não quero ir pro Big Brother, gente, mas eu ainda quero ter assim esse lugar de reconhecimento, de autoridade, né? Que o meu canal cresça mais. Então, eu acho que isso é uma necessidade, assim, claro que para alguns mais do que para outros, né? uhum. E eu acho que a gente vale a pena a gente olhar para essa necessidade, né? Que é uma necessidade de ser visto. Com certeza, Lu. E eu acho interessante que a fama, na verdade, ela é uma consequência da instrumentalização da capacidade que a gente tem de ser visto, né? Então, hoje, a gente tem inúmeras telas, inúmeras câmeras, inúmeras câmeras fotográficas na nossa mão, em que a gente pode se mostrar para o mundo de forma, assim, constante e frequente, né? Então, Uhum. esses instrumentos tecnológicos que hoje a gente tem na mão e possibilitam que a gente busque atenção, que a gente busque cuidado, que a gente busque carinho, pode nos impulsionar de uma forma mais prática e mais cotidiana a esse exercício do tentar ser famoso, né? Mas o Sim, tema que a gente trouxe aqui hoje, gente, para puxar para o amor, que é o Luciano e a fama, né? Luciano e a fama e a necessidade da busca pelo amor, é para a gente falar sobre essa necessidade universal, sobre esse desejo intrínseco do ser humano de receber carinho, receber atenção, receber amor. E falar também sobre as movimentações que a gente pode fazer dentro da nossa existência, né, Lu, para a gente conseguir alcançar isso. E a fama é uma sim, delas, né? O sim. que eu acho interessante do Luciano é a gente analisar o background dele. Ele é um Uhum, homem que se declara abertamente bissexual e que também, uhum, e que também é negro, né? Então, uhum. nós temos o Luciano dentro de uma colocação social, dentro de vários grupos minoritários, que são grupos que passam por experiências de rejeição durante a vida, né? Não só de Esse, rejeição, né, Léo, de invisibilidade das necessidades, né? Eu acho que além da rejeição, a rejeição, inclusive, assim, experiências terríveis. Ele mesmo relata, né, dentro da casa, algumas uhum, experiências de preconceito, né, que ele viveu, de racismo, inclusive, mas de invisibilidade total, assim, de não existir enquanto ser humano, né, de não ser visto, nem reconhecido nas necessidades que talvez sejam básicas enquanto ser humano. exatamente, Lu. E quando a Luísa fala em invisibilidade, gente, eu entendo isso no contexto dos meus pacientes como desvalidação, Sim. como ganhar atribuições de uma pessoa que não tem significado, de uma pessoa que não tem valor, de uma pessoa que, Sim, no final das contas, quando ela olha para si, ela tem a sensação de que ela não existe, de que ela não importa, exatamente. né? Então, Exatamente. vamos pegando o background dessa pessoa, negro, bissexual, e tendo um instrumento, que é o Big Brother, uma arma muito potente, para se colocar como o foco das situações, para ser visto por milhões de pessoas.
Olha o bug que pode dar nesse movimento para ele buscar essa validação, para buscar esse movimento de importância dentro desse programa, né? Sim, e é interessante ver, eu acho que a gente quis trazer esse tema por causa disso, é que assim, é claro que todo mundo que está lá deseja ser visto. Ninguém vai com Big Brother na vida sem querer ser visto, porque você vai ser visto por milhões de pessoas o dia inteiro. Então todo mundo lá tem essa necessidade de ser visto, isso é fato, né? Agora, parece que para ele isso ficou mais em evidência e foi talvez um dos motivos, né, que tenham levado ele a sair da casa, porque isso era tão forte que mesmo estando lá, mesmo sendo visto, ele ainda precisava, né, verbalizar isso para as pessoas de maneira muito clara. E era um tema que voltava sempre, né? E aí acabou que muitas pessoas começaram a vê-lo como chato dentro da casa por esse motivo. Então, ele em especial, gente, assim, ele precisava ser visto, mas parece que a necessidade, né, ficava muito mais latente. Eu não sei se as outras pessoas não têm a mesma necessidade, mas para ele, né, ficou muito mais exposto, né? Ele verbalizou isso, se posicionou, né, de maneira muito forte. Exatamente, Lu. E assim, eu particularmente eu não gostei do Luciano quando eu vi as primeiras entrevistas dele, porque eu percebia que ele tinha um foco muito grande em demonstrar que queria ser o centro das atenções, e isso não foi uma coisa que eu consegui ver e me empatizar com ele a um primeiro momento, né? E o Uhum. interessante dessa necessidade de verbalização do quero ser famoso, quero ser importante, quero estar no foco, é um movimento muito claro da ferida, né, Lu? Sim. Pessoal, para vocês que estão chegando, para vocês que me acompanham, acompanham a Luísa, vocês vão ver que a gente vai falar muito das feridas infantis. Porque as Sim. feridas infantis, elas fazem com que nós façamos movimentos dentro dos relacionamentos e dentro do amor que, durante um período de vida, fazem sentido para a gente e nos trazem resultados, mas na hora que a gente chega na vida adulta, diante dos relacionamentos, diante da sociedade, né, diante de uma necessidade de adequação social, a ferida começa a trazer mais efeitos colaterais do que resultados positivos. Então, por Sim. exemplo, nós temos aí o Luciano, né? Nós podemos inferir que o Luciano possa ter uma ferida de rejeição devido ao seu background, homem negro, homem bissexual, e a Uhum. ferida fala no ouvido dele: cara, a gente precisa ser visto, a gente precisa ser validado, a gente precisa ser olhado e ser colocado em um lugar de importância. Onde que a gente vai Uhum. conseguir isso? Vamos conseguir isso na mídia, vamos conseguir isso no programa, vamos conseguir isso no Big Brother. Então, beleza. Vamos então providenciar agora para que a gente apareça, para que a gente seja visto, para que as pessoas saibam que a gente quer ser visto. Bora lá. E aí, seguindo o comando da ferida, seguindo o direcionamento da ferida, o Luciano começa a falar abertamente que quer ser famoso, a falar Uhum. abertamente que está ali para isso. E o que acontece? Ele começa a ser interpretado como uma pessoa inadequada, como uma pessoa Uhum. narcisista, como uma pessoa soberba, como uma pessoa que está procurando um objetivo com o qual a maioria das pessoas não se identifica. Então, vocês estão vendo a movimentação que a ferida emocional fez ele fazer e o Uhum. resultado da movimentação agindo Que é a o favor da oposto. ferida emocional, E é o né, Lu? oposto que ele queria, né? Ele tem essa Exatamente. necessidade de reconhecimento, de ser visto, de ser admirado. E aí, ao ser, né, guiado pela ferida, ele provoca o oposto, porque quando você sai lá com, acho que ele saiu, sei lá, com 40 e poucos por cento, isso é um índice de rejeição, vamos colocar. Então, ele não quer ser rejeitado, ele quer ser visto como importante, admirado e amado. E aí, quando ele tem esse tipo de movimentação, ele vai para um lugar oposto do que ele queria. Ele vai justamente para um lugar de ferida profunda. Ele repete a situação da ferida dele na vida, né? E aí é uma pena. Isso não acontece só com o Luciano, não, tá, gente? Isso acontece com todo mundo. Quem não tem consciência da própria ferida, em algum momento, quando a gente entra em contato com essas necessidades que a ferida traz, a gente vai repetindo. E aí, por isso que a gente repete situações de rejeição, situações de abandono, situações de humilhação, situações, várias situações, né? E isso acaba com o nosso emocional, acaba com a nossa autoestima, destrói os nossos sonhos. E, infelizmente, isso é uma coisa muito recorrente na vida das pessoas, né? E aí, Exatamente. Léo, eu queria só fazer uma adenda a respeito da questão da ferida, para as pessoas entenderem assim, o quanto o reconhecimento, isso que o Luciano quer, não é errado querer não, tá, gente? Isso é uma necessidade básica nossa, é uma necessidade básica, né? Ser visto
é uma das formas que a gente se sente amado, e é por isso que a gente quis fazer essa live com esse tema, né? Ser visto, ser reconhecido como ser humano, como alguém que tem necessidades, como alguém que tem valor, como alguém que importa, é uma necessidade básica do ser humano. A criança, gente, ela ainda não tem um senso estruturado de eu. Ela não sabe que ela é um ser à parte, né? E é a partir do olhar do outro, geralmente do olhar dos pais, da família, dos cuidadores, né? Quando os cuidadores eles olham para essa criança e reconhecem que ela tem necessidade, que ela é importante, que ela tem valor, a criança ela começa a construir o próprio senso de valor que ela tem. Então, não é à toa que a gente precisa tanto de atenção, não é à toa que a gente precisa tanto do reconhecimento e tanto da visibilidade pelas pessoas, porque para muitos de nós, né, que não tivemos isso ao longo do nosso desenvolvimento, é o reconhecimento que a gente existe. Quando nós não somos vistos, é o que o Léo falou, é como se nós não existíssemos, né? Exatamente. Só que quando essa ferida ela é muito grande, a gente vai precisando cada vez mais ser visto numa quantidade, numa proporção, que não adianta só seus amigos te verem, né? É preciso o mundo todo te ver, preciso o Brasil todo te ver, dependendo, né, do tamanho da ferida. Exatamente, Lu. Assim, gente, antes da gente continuar aqui, só um adendo. Para vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos à nossa live. A gente está falando hoje sobre o amor na mídia e o BBB e sobre o tema do Luciano, tá bom? Eu quero que vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem as dúvidas de vocês nesse balão com a interrogação que está aqui no canto direito da sua tela, tá? Se vocês colocam as dúvidas nos comentários, gente, às vezes rola e a gente não consegue ler. Então coloquem ali na caixinha de perguntas, onde está separado para perguntar, para a gente ir lendo as dúvidas de vocês. E os comentários sobre a live vocês podem colocar aqui no comentário, tá bom? Vamos continuar. Lu, o que eu acho muito interessante, né, do acompanhamento das pessoas que têm questões com amor e essas pessoas, a gente faz a identificação de feridas emocionais da infância, é que essas pessoas ela tem um momento de revelação e de entendimento muito profundo quando ela entende que se movimentar obedecendo os comandos da ferida leva ela para o lugar onde ela não queria estar. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Quem tem ferida infantil que não está identificada ou não está trabalhada, vou dar um exemplo de ferida. A ferida do Luciano, ferida de rejeição. Se você obedece o comando da ferida e vai atrás daquilo que você acha que vai aliviar a ferida, o resultado é rejeição. Então, você se sente rejeitado, você toma atitudes para que você não se sinta rejeitado e geralmente o resultado dessas atitudes e dessas ações é você se sentir ainda mais rejeitado. É como se você tivesse um buraco em que você vai colocando coisas para diminuir o buraco e o buraco só cresce. O buraco só aumenta. É como se fosse um movimento compulsivo, né? Tem o desconforto, o que eu vou colocar dentro desse desconforto aqui para me aliviar? Eu não sei, eu vou comer, vou jogar, vou fazer sexo, vou usar droga. E no final das contas eu estou com um desconforto ainda maior, mesmo depois de fazer absolutamente tudo aquilo. Em relação à rejeição e ao senso de ser visto, é exatamente isso que a Luísa explicou. Quando a gente é criança e a gente fala, papai, estou com dor, né? Ou mamãe, estou sentindo medo. É muito importante a gente ter esse momento em que o pai, em que a mãe, em que a figura de segurança da criança olha para ela e fala, tá com dor? Aonde é a dor? Calma, vai passar. Ou, nossa, que difícil, que ruim você se sentir dessa forma. Isso é o momento em que a figura de autoridade, o pai, ele valida a existência da criança, valida a existência da queixa e a importância da queixa. E a criança, com a sua cabeça, que é menorzinha, que não está tão desenvolvida, o raciocínio é o seguinte, gente. Poxa, que legal. Se o papai prestou atenção na minha dor, então a minha dor é importante. Se a minha dor é importante, eu também sou importante. E se eu sou importante, então eu tô aqui, né? As pessoas estão me vendo. E para as pessoas que têm situações de rejeição, de desvalidação, gente, isso não acontece. É exatamente o oposto. A pessoa ela não consegue entender que ela ocupa um lugar no mundo e na vida das pessoas. E o que ela vai fazer? Tentar... É como se fosse um movimento sem terra emocional, né, Lu? Tentar conquistar espaços que não são seus e às vezes até ser invasivo com os espaços das outras pessoas para que ela possa ser vista, né?
Sim, e aí vale acrescentar também, Léo, assim, que essa necessidade de reconhecimento, ela não vem só da ferida de rejeição, tá? Ela também é muito comum em outras feridas, como por exemplo a ferida de abandono também, né? Essa sensação de ser invisível também é muito típico de pessoas que se sentem abandonadas. E aí pegando o raciocínio que o Léo tá trazendo, né? Nós encontramos, então, formas para diminuir o desconforto e a dor de sentirmos essas feridas, né? E aí pode ser desde ser famoso, né? Porque aí se eu tenho uma necessidade muito grande de ser visto, faz muito sentido eu ser famoso porque eu vou ser visto o tempo todo, isso vai diminuir um pouco o meu desconforto com a ferida, diminui, tá, gente? Mas não cura a ferida. Isso não é assim que acontece o processo de cuidado, né, dessa ferida. Mas ao mesmo tempo, eu posso também querer agradar todo mundo. Esse é um outro jeito de você ser visto e ser reconhecido, né? Quando você agrada todo mundo, as pessoas vão te olhar e falar: nossa, que cara legal, nossa, que pessoa bacana, nossa, como você é interessante, né? E agradar o outro também é um jeito de diminuir essa sensação de que você não é visto, mas aí você passa a ser visto só por aquilo que você faz pelo outro. Um outro jeito também que não é legal e é muito comum, né, principalmente no amor, além do agradar o outro, é você querer salvar e resolver tudo em relação ao outro. O lugar do salvamento, o salvador, gente, é aquele que todo mundo olha para ele. Por quê? Porque ele é o centro. É ele que resolve todos os problemas, né? E aí, quando você vai para o lugar da salvador e você resolve tudo, as pessoas olham para você e pensam: nossa, que competência, né, que você tem, né? Então, eu posso contar com você porque você é competente. E isso gera a sensação de reconhecimento e de que você é importante. Então, essa sensação de que nós precisamos de um lugar de importância, a gente pode amenizá-las de várias formas diferentes. Seja indo para o Big Brother, seja se tornando a pessoa que salva todo mundo da família, ou seja se tornando aquela pessoa que sempre é uma pessoa que agrada compulsivamente. Isso tudo, né, tem a ver com essa nossa necessidade de reconhecimento. Então, cada pessoa vai encontrar o seu jeito, né, de tentar diminuir e amenizar essas necessidades que a ferida vai trazer. Gente, e se você começar a reparar na forma com que você se sente, pensa e age, nós temos um movimento muito natural de compensação, principalmente de compensação emocional. Então, por exemplo, se você tem a sensação durante a sua história que as pessoas não te viam, que as pessoas não olhavam para você, você pode reparar que o seu movimento natural no viver e no se relacionar vai ser de buscar atenção, vai ser de estar no centro, vai ser de se sentir importante de alguma forma. Mas aí, é essa pegadinha que a Luísa falou, né, Lu? Pô, Léo, pô, Lu, mas assim, eu não tenho vontade nenhuma de ser famoso, de estar em palco, de cantar, de estar na televisão. Mas aí você vai e faz tudo pro seu marido. Mas aí você vai e você é a pessoa que resolve absolutamente todos os problemas dentro da sua casa e da sua família. Você é a pessoa que empresta e doa dinheiro. Você é a pessoa que trabalha dentro da sua casa enquanto seu marido, enquanto a sua esposa não está trabalhando. Você é quem sustenta tudo. Você é a pessoa que dá suporte emocional para os filhos quando eles precisam. Então, você tenta, às vezes, adquirir o seu senso de importância tomando ações e atitudes que fazem sentido para você. E por muitas vezes, esse movimento ele é maquiado, né, Lu? Às vezes você não tá ali querendo brilhar, querendo se mostrar. Às vezes você tá bonzinho. Às vezes você tá sempre disponível. Às vezes você tem dificuldade de dizer um não. Mas às vezes você tá fazendo isso que a Luísa falou. Você tá querendo adquirir o seu senso de importância através da hiperdisponibilidade, através de se colocar na posição de herói, na posição de uma pessoa que tem muita potência, que tem muita ação. E isso faz com que você não mostre para as pessoas a sensação de inferioridade e de não ser visto, que na verdade você tem dentro de você. Sim. Então é um movimento de compensação. Eu chego nos relacionamentos me sentindo inferior, me sentindo pior, sentindo que na verdade eu não importo. E para que eu mostre, para que eu sinta que eu importo, que eu tenho valor e que eu consigo, eu começo a fazer, eu começo a aceitar. Eu não digo não, eu não coloco limite. E aí é onde a merda toda acontece, né, gente? Sim. E aí, pegando um pouco do que aconteceu ainda com a experiência do Luciano, gente, quando a gente quer encontrar esse nosso lugar de importância, né? Muitas vezes, para ter o reconhecimento,
a gente faz algo que é ruim para nós mesmos. Nós não conseguimos demonstrar quem realmente somos. A gente não consegue se colocar verdadeiramente na nossa essência, com as características da nossa personalidade, na nossa autenticidade, que é o que encanta o outro de verdade. A gente fica tão preocupado que a gente precisa ser reconhecido, ser importante, né? Que aí a gente perde toda a nossa espontaneidade, né? Que é aquilo que fazia a gente brilhar. E tem uma fala do Luciano, inclusive na saída dele, que ele falou: eu não consegui me soltar, eu não consegui ser eu mesmo, né? Ele fala isso em alguns momentos. Eu ainda não entrei aqui no jogo, a minha essência, né? Ainda não está aqui, porque aí fica com essa preocupação toda, né? De obter algo que tem a ver com a ferida, que aí ele não teve, infelizmente, a oportunidade de ser ele. Inclusive, ontem ele soltou um vídeo super divertido, né? Na internet, e aí todo mundo começou a perguntar, mas por que ele não mostrou isso lá dentro da casa, né? Por que ele não foi assim dentro da casa? Porque às vezes a gente fica tão focado, né, nessa necessidade da ferida, que aí a gente não pode ser quem somos. E aí a gente repete a rejeição, repete o abandono, porque o que vai, né, fazer a gente criar vínculos profundos com o outro de verdade, né, é realmente conseguir manifestar a essência de quem nós somos. E, infelizmente, o Luciano não conseguiu fazer isso e por isso ele saiu. Exatamente. Lulu, deixa agora dar uma lida aqui, né? Porque tem muita gente comentando aqui. Ó, a Josênia disse, ele teve a chance de ser visto pelo Brasil todo, mas também foi rejeitado pelo Brasil. Gente, é exatamente isso que a gente está falando. Fez uma movimentação na ferida de rejeição, tentou se mostrar de formas inadequadas e, no final das contas, teve um resultado de rejeição. Então, então o que a gente faz? Né? A gente fica sofrendo, fica repetindo? Não. Você precisa entender que a sua ferida está aí. Você precisa entender quando que ela aparece e você precisa entender o processo de criação dela. Como ela surgiu, por que ela surgiu. E para você ver se você está realmente fazendo movimentos para aliviar aí a dor, né? A Luana está dizendo aqui, Lu, obrigada, Luísa, pelo trabalho que você faz. Estou me fortalecendo muito com os seus vídeos. Ah, que coisa boa, Luana. Fico muito feliz. A Ana Sanches disse aqui também, Lu, a Juliette no começo do BBB parece muito isso com o que vocês falaram. Eu acho que o que a Ana está querendo dizer, Lu, é que no começo do programa do BBB do ano anterior, a Juliette, ela ficou fazendo umas reações de defesa porque ela se sentiu rejeitada, né? Então, assim, o que eu lembro da Juliette é o seguinte, ela chegou e ela estava sendo ela. Mas ela estava sendo ela demonstrando insegurança e medo. E essa insegurança e medo fez com que ela ficasse muito falante, fez com que ela ficasse acelerada, fez com que ela fizesse vamos dizer assim, uma forma de se defender, se colocando muito para fora e sendo inadequada em alguns momentos. E aí, esse primeiro contato com as pessoas, com a Juliette, fez com que as pessoas falassem assim, nossa, mas tá estranho, fala demais, né? Ou, nossa, ela se coloca nos assuntos de um jeito que a gente fica meio incomodado, né? Então, eu acho que no começo a Juliette chegou com medo, esse medo fez com que ela tivesse essas atitudes mais inadequadas, e aí as pessoas reagiram. Quando as pessoas reagiram rejeitando a Juliette recuou e falou, opa, pera lá. A Juliette teve esse raciocínio que você falou, Lu, e eu lembro de um vídeo dela falando isso. Eu não estou conseguindo ser eu. Eu não estou conseguindo ser quem eu sou lá fora, porque eu estou agora eu estou assim, recuada e eu estou tensa de falar as coisas ou de dizer o que eu penso, com medo das pessoas me recriminarem, né? Sim. E isso também, desculpa, Lu, só para eu não perder o Pode raciocínio, isso também me lembra muito a Lumena. Porque a Lumena chegou com aquela postura de você não está autorizado, e quando ela saiu, eu senti que ela ficou realmente entristecida, porque ela percebeu que ela entrou nesse papel de se validar através de uma pessoa que tinha muito conhecimento cultural, muita cognição, muita inteligência, muito preparo, e ficava lá dando as palestras e julgando as pessoas. Ela se colocou nesse lugar e ela queria ser validada nesse lugar. Só que ela se validar nesse lugar fez com que ela criasse um personagem que era só aquilo. Sim. E como eu lembro disso claramente, ela teve próximo dela sair, ela falou assim, eu não consegui curtir, eu não consegui dançar, eu não consegui falar sobre outros temas que também são importantes para mim, eu não vim aqui para militar.
Então é muito provável, gente, que a Lumena também fez essa movimentação de militar demais, de dar palestra demais, como um movimento de validação, né, Lu? Sim, E e isso descaracterizou defensivo. ela como pessoa, né? Sim, exatamente. Eu acho, e vale a pena pegar esses três exemplos que você está falando, tanto do que a gente está falando do Luciano, da Juliette e da Lumena, pessoal, para entender o seguinte. A gente conheceu um pouco do Luciano, mas ontem eu fui olhar algumas coisas dele. Me parece que ele é uma pessoa super divertida. Depois, quem tiver oportunidade, ele é super divertida. Ele é mega talentoso, sabe? Então, ele é ator, ele é dançarino, ele tem muito talento. Mas ele ficou tão travado lá, né, que essa parte a gente não conseguiu ver. O que a gente conseguiu ver foi essa necessidade pela fama e a exigência que ele tinha em cima dele mesmo, quando, por exemplo, ele não conseguiu ficar na resistência até o final. E ele ficou mal uns 2 ou 3 dias, porque ele não conseguiu ficar na prova de resistência, né? Ele perdeu para as meninas. Então, a gente só conseguiu ver a exigência e a ferida. A gente não conseguiu ver o mega talento que ele muito possivelmente é. E olha que eu vi, depois que ele saiu, eu vi algumas coisas que ele postou, parecia outra pessoa, de fato, aquela pessoa, né? Porque ele estava em outro contexto. E aí, a Lu. mesma coisa, a gente pode pensar que se Juliette não tivesse feito esse movimento de recuo, né, ao longo do programa, né, é bem provável que ninguém teria visto a potência que ela é. Porque a Juliette, ela foi crescendo ao longo ela foi ganhando confiança, né? Ela começou muito assim, com todo esse processo de crítica, ela começou assim com toda uma crise, né, em relação a quem ela era, e ela foi crescendo e ganhando confiança. No final do programa, a gente conseguiu ver a potência da Juliette, por isso ela foi muito, muito reconhecida, muito amada, muito vista. E eu acho que foi o que também não aconteceu com a Lumena, né? Que também era uma outra pessoa. Gente, vocês também, não sei se vocês já viram a Lumena depois do Big Brother, ela é super engraçada, ela é super divertida, ela não é aquela pessoa chata, né? Que ela demonstrou lá dentro do programa. E a Lumena, ela não teve, né? Não teve a oportunidade de mostrar a potência dela. Então, quando nós ficamos muito presos nas nossas feridas, gente, nós não temos muitas vezes a oportunidade de mostrar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é realmente quem somos. E todos nós somos potentes. Todos nós somos potentes. Mas aí a ferida, o medo, a necessidade de reconhecimento abafa isso e nos leva para o oposto daquilo que a gente queria, que foi o que aconteceu com a Lumena, que foi o que aconteceu com o Luciano agora, e o que vai acontecer com outras pessoas dentro da casa também. Quando a gente veste essa persona, a persona não é quem nós somos. A persona, muitas vezes, é uma estratégia defensiva que a gente veste, né, para dar conta de minimizar a nossa ferida, que já está acontecendo com outras pessoas dentro da casa também. Exatamente. Gente, persona do grego significa máscara, né? E quando a gente fala persona, são as máscaras que a gente veste, seguir uma determinada forma que a gente pensa, os nossos valores, algumas crenças, e a forma com que a gente está se sentindo ali naquele momento, né? Então, isso que a Luísa falou, as pessoas, quando elas se sentem ameaçadas ou quando elas têm engatilhamentos de feridas emocionais, seja por qual motivo for, a pessoa veste uma máscara para que ela não se desestruture. Você que está aí e você, por exemplo, tem dependência emocional, às vezes você vai ficar atrás do seu parceiro, você vai sofrer, você vai se sentir rejeitado e você ainda vai atrás, vai fazer movimentos de procurar o parceiro, porque a persona, a máscara que você colocou para não se desestruturar, exige que você faça isso. Então, gente, nesses processos de defesa, em que a gente constrói ações para que a gente não se desestruture, a gente tem que ser muito empático. E essa a minha intenção e a intenção da Luísa aqui nessas lives. Não é a gente fazer críticas e julgamentos aos participantes e às suas ações. É para que a gente olhe os processos que acontecem com esses participantes e a gente consiga se colocar numa posição de empatia e entender que são seres humanos e que são processos que estão acontecendo de forma filmada, que a gente pode observar com clareza e trazer para vocês, para que vocês possam ser ajudados vendo as outras pessoas fazem. Porque a live do Big Brother, eu acho que é interessante, Lu, que a gente consegue ter o privilégio de ver pessoas de quem a gente não conhece, pessoas que não são nossos familiares, errando de alguns jeitos, e a gente pode fazer o espelhamento e pensar: será que eu também faço isso? Será que isso também é difícil para mim?
E como será que eu posso mudar esse processo? Deixa eu ler duas perguntas que estão aqui, Tá. porque senão a gente vai esquecer. Tá. Vamos lá. A Fabrícia mandou o seguinte: quando um adulto ele quer ser visto o tempo todo, se coloca uma importância que não. Quando um adulto ele quer ser visto o tempo todo, se coloca com uma importância que não tem, né? Posta foto o tempo inteiro, fantasia na realidade que ele é importante sem ser e quer agradar o tempo inteiro. É isso mesmo, Fabrícia. Muita gente que se hiperexpõe, que está na mídia de forma excessiva, às vezes quem está ali não é a pessoa, quem está ali é a ferida. É um grito por me olhe, é um grito por me dê importância, é um grito por faça com que eu sinta que eu sou importante. Sim. E eu já quero pegar esse tema, Lu, porque isso aí é uma área que eu gosto muito, né? Assim, eu já tive várias vezes ideias de escrever livros sobre psiquiatria e psicologia na fama, né? Legal isso. Só que eu nunca engatei esse projeto devido às complicações legais, porque, né, a gente falar de vidas de pessoas que a gente não conhece, observando só aquilo que aconteceu, né, na trajetória da carreira da pessoa, eu acho que é muito delicado, muito complicado. Mas o que eu observo, gente, é que, por exemplo, os atores norte-americanos, vamos olhar ali o Hollywood, que é uma coisa que já está para o mundo todo, né? As pessoas que se iniciaram se expondo e sendo famosas desde crianças, elas fazem um movimento de desorganização, de desestruturação muito grande, com uma frequência muito aumentada, justamente pelo fato da criança não entender a diferença, né, de ser importante e de ser famoso. Muito desses artistas, eles passam a associar a importância e o existir deles ao fato deles serem famosos. Então, quando por algum motivo eles perdem um pouco de espaço, eles perdem um pouco de fama, eles se desorganizam, a coisa vai para um lado muito obscuro. Porque a pessoa não consegue se valorizar e sentir que existe sem ter sucesso profissional na exposição, né? E eu acho isso muito, muito interessante. Não, muito mais. O que eu ia falar, Léo, dentro daquilo que você estava falando da persona, e aí eu ia citar duas outras participantes, uma dessa e uma do último, né? Que é a Carol Conká, né? Do último Big Brother, e esse da Natália, que eu comecei a falar dela aqui nessa live, né? Porque são duas mulheres que chegam com uma postura de muita força, né? Tanto Carol Conká quanto Natália, né? Uma postura de muita força, muito femininas, muito guerreiras, né? Mulheres que conseguiram conquistar, né? O que é tudo sozinhas, né? Então, assim, de muita força. Mas as duas, tanto a Carol Conká teve uma situação dessa lá com o Bill, quanto a Natália teve ontem, né, com o Lucas. Quando vem a situação onde elas podem se sentir rejeitadas, elas desestruturam, né? Então, assim, olha como existe, não que elas não sejam fortes, que não tenham mérito, com certeza guerreiras, mas por trás elas não são somente aquilo, né? Aquilo lá faz parte também de quem elas são. Mas elas se mostravam, e foi um choque, né? Porque lá na época da Carol Conká, porque ela teve, assim, uma crise de ciúme, né? Que foi quando ela protagonizou uma briga com a Carla horrorosa. Muito insegura, muito. Horrorosa. E ela foi com uma agressividade gigantesca, né? Sim. E aí todo mundo na internet começou a questionar, mas como é que ela, tão empoderada, né, teve uma crise de ciúme desse jeito e atacou outra pessoa? E nem tinha motivos, né? Mas para ela não percebeu isso. Por quê? Porque engatilhou a ferida dela. E que foi um pouco o que aconteceu com a Natália ontem, só que a Natália ela não foi para agressividade. Ela não foi para agressividade com a outra. A Natália ela foi para uma alta agressividade, na verdade, né? Aí ela foi para um lugar de desvalorização, de não merecimento, de não vale a pena eu estar aqui, eu vou desistir. Ela foi para o oposto que a Carol Conká foi. A Carol Conká foi para agressividade e ela foi para esse lugar, né, de alta agressividade, de tristeza profunda, de desalento, né, de desânimo, desesperança que ela foi. Mas Sim. As duas com um posicionamento muito parecido dessa mulher forte, empoderada, que conquista a vida e o mundo, mas por conta de um relacionamento, de questões de relacionamento, mostraram-se, desestruturaram, pra gente ver que isso é uma persona, pessoal. De novo, não tô falando que elas são falsas, nem nada disso, não. Eu acho que isso faz parte de quem elas são. Só que elas não são somente isso, né? Elas têm coisas por trás. E aí, quando toca na ferida,
é que a gente vê o que tem por trás das personas que nós criamos. Sim. Gente, quando a gente fala persona, isso é uma teoria da psicologia, né, que vem do psicólogo Jung, né? Então é o seguinte, a persona, o que que ele diz? A gente pode se comportar e se mostrar de formas diferentes, em lugares diferentes e em situações diferentes. Então, a minha persona em casa, com meu namorado, com meus gatos, não é a mesma persona do que eu trabalhando numa instituição pública. A sua persona no metrô, mexendo no celular, não é a mesma persona de você com seu pai, conversando sobre coisas íntimas com ele. Nós vestimos máscaras, nós nos adequamos às situações. Então aí eu já vou pegar esse gancho para trazer a pergunta da Silmara, Lu. Então, quem tem dependência emocional, ele sempre usa máscara, mas quando ele se afasta, ele sofre muito? Então, Silmara, é mais ou menos por aí o que a gente quis dizer. Quem tem dependência emocional geralmente veste uma máscara, e é uma máscara que tem a ver com as suas próprias feridas, e é uma máscara que tem a ver com os valores e crenças em relação aos relacionamentos, e em relação também a alguns pensamentos distorcidos que essa pessoa tem. E essa máscara baseada nessas coisas fazem com que a dependência aconteça, né, Lu? Sim, sim. E a gente pode ver isso muito claro, assim, em algumas situações de dependência. Novamente, cada pessoa vai viver a sua dependência de maneira única, tá? Vou dar um exemplo que eu vejo que é muito comum. É muito comum a pessoa dependente ter o perfil boazinha. A mulher dependente ter o perfil boazinha. O ser boazinha, gente, é uma persona. Porque a gente não é bom o tempo todo. E o bonzinho, gente, tem uma característica que a gente sabe que isso é uma persona. O bonzinho nunca fala de verdade o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo. Ao não fazer isso, ele cria de fato essa persona de que é super legal, é super calmo, é super compreensivo, quando na verdade, dentro de si mesmo, ele sente um monte de coisa negativa, pensa um monte de coisa negativa, mas ele não se vê autorizado a se colocar porque ele está muitas vezes preso nessa persona que ele mesmo criou para ele sobreviver, inclusive, né? E aí, então, dentro da dependência emocional, se você está aí na persona da boazinha, você vai ver que você vai sempre perdoar quando você não poderia em algumas situações. Você vai sempre pedir desculpas quando você não era culpada. Por quê? Porque você está nesse lugar dessa persona. Isso faz parte de você? Faz. Você possivelmente é uma pessoa compreensiva e que perdoa. Mas quando você faz isso sempre, sem considerar o contexto, aí você perde o contato com a essência de quem você é. E aí o outro não te conhece. Quem agrada demais, pessoal, as pessoas que têm essa tendência a agradar demais, ninguém conhece ela de verdade. Porque ninguém é bom sempre. Assim como ninguém é ruim sempre, né? Isso faz o ser bom ou ser ruim. Claro que tem pessoas que vão mais pro polo do ruim, pessoas que vão mais pro polo do bom, né? Mas como seres humanos, a gente transita, né, entre o positivo e o negativo. Se você só mostra o seu positivo o tempo todo, ninguém te conhece de verdade. Você está Exatamente. nessa persona. Gente, e um grande segredo do trabalho pro amor é o seguinte: muitas pessoas que têm todo tipo de sofrimento com amor, incluindo dependência emocional, em algum momento desse sofrimento, tem a seguinte descrição: Léo, às vezes eu fico confuso. Eu tava pensando uma coisa, aí me vem a situação que me estressa e eu já começo a duvidar, a achar que aquilo que eu tô pensando é loucura, ou eu começo a ficar assim, sem saber para onde eu vou, sem saber o que pensar, sem saber o que é realidade e o que não é. Gente, esse movimento de confusão, esse movimento de mistura, é exatamente isso que a Luísa tá falando. É quando você se despersonaliza, porque a sua ferida te convence de que você é a sua ferida. A sua ferida traz a sensação de como ela se sente e ela se mistura com você e você fica vivendo as sensações e o viver da ferida. Quando a gente se mistura muito com a forma de sentir das nossas feridas, a gente se distancia daquilo que a gente é. Exatamente. Pessoal, a gente não é só sofrimento. Não. E a ferida te convence que a gente é só sofrimento, né? Sim. A ferida faz com que você tenha dificuldade de ver suas próprias qualidades, Sim. de agir de forma adulta, de forma racional. Então, você que tem sofrimento com amor, que está aqui nessa live, quando você sentir que você está meio confuso, confusa, quando você sentir que as coisas não estão batendo muito bem com aquilo que você estava pensando, ou quando você sentir essa sensação de que você
tá assim meio perdido no tempo e no espaço, dá uma avaliadinha, presta bastante atenção. Será que isso não é um processo de mistura de você com sua ferida? E será Sim. que isso não está fazendo mal para os seus relacionamentos, para você? Eu vou pegar aqui as perguntas agora, Lu. A Fabrícia disse ali, enquanto a gente estava falando sobre fama e necessidade de exposição, a Fabrícia colocou, isso é algum transtorno? Essa eu vou pegar, tá, Lu? E a próxima eu mando para você. Claro. Fabrícia, existem vários transtornos psiquiátricos, vários CIDs, várias doenças que têm como característica a necessidade de se expor. E se a gente investiga essa necessidade de se expor, geralmente está relacionada à ferida de rejeição e à ferida de abandono. Alguns transtornos que têm muita necessidade de se expor são o transtorno de personalidade narcisista, em que a pessoa ela quer ser o centro do mundo, o centro das atenções mesmo. O transtorno afetivo bipolar. Quem é bipolar, às vezes, vive uns episódios de agitação, de expansão, que a pessoa fica falante, fica piadista, fica agitada, cheia de energia, e ela acaba chamando muita atenção para ela mesma. E o transtorno de personalidade borderline também pode ter essas características. Transtorno de personalidade borderline, histriônico e narcisista são 3 transtornos de personalidade que são os transtornos de personalidade intensos, que são as pessoas que gostam de sentir com força, de viver a vida assim, com sangue nos olhos, né? Botando os dentes para fora. E esses 3 transtornos de personalidade, borderline, narcisista e histriônico, eles podem ter a necessidade de sentir que são o centro das atenções e que são o foco principal do existir do outro e do amor do outro, tá bom? Então, a necessidade de se expor e de existir, a necessidade de se expor e de estar no foco não é um transtorno, mas é um sintoma, um sinal que pode estar presente em vários transtornos psiquiátricos. Aí eu já vou levantar outra pergunta aqui, Lu. Quando um amigo se afasta de um codependente, sem dar o motivo do afastamento, isso pode tirar a paz do codependente, Lu? Ah, com certeza, né? Ainda mais porque o codependente ele precisa entender o que está acontecendo, até porque ele tenta contornar a situação, né? Ele tenta o máximo contornar a situação. Quando o amigo se afasta sem dizer nada, o codependente se sente abandonado, que é uma das feridas muito comuns na codependência, né? Porque uma coisa é você falar assim, estou me afastando por isso, por isso, por isso, e dar ao outro a oportunidade dele mudar, dele conversar, dele entender, dele se explicar. Agora, quando você vira as costas, sem falar nada para o outro e diz tchau, a pessoa ela se sente um nada, um lixo, descartável, sem importância. Então, isso vai mexer muito, não só com codependente, né? Com codependente, com certeza, um pouco mais, porque é muito comum ferida de abandono na codependência, mas com qualquer pessoa, gente. Se é uma pessoa, um grande amigo seu, te vira as costas e depois nunca mais quer conversar com você sem falar absolutamente nada, você vai se sentir muito desconfortável com isso, tá certo? Gente, pessoas que têm ferida de rejeição, elas já se apresentam para os relacionamentos se sentindo rejeitadas. E se nesses relacionamentos de amizade ou de amor acontece um evento em que alguém para de falar com ela, ou alguém desliga ela do contato, ou alguém some ou se afasta, isso reforça a sensação de rejeição que ela já tinha antes. Quando ela chegou ali, ela já estava rejeitada. E o outro faz esse movimento, isso reforça a rejeição. E Sim. isso pode ser desestruturante para muitas pessoas e pode ser insuportável. Sim, né? sim. Eu tenho uma paciente que vive essa dificuldade, que um dos trabalhos que a gente faz na terapia é ela conseguir tolerar a angústia e tolerar o sofrimento de, às vezes, não ser respondida no WhatsApp. Porque isso dá a sensação para ela de que quando as pessoas que ela ama não a respondem no WhatsApp, que ela está perdendo o valor, de que ela está perdendo a importância. De que ela não é importante. Nossa, isso é um tema tão recorrente em terapia, essa questão da ansiedade em relação ao WhatsApp. Né? E essa questão de você de ter uma disponibilidade do outro, isso faz você se sentir reconhecido e importante. Mas aí, quando o outro não está disponível, as pessoas se sentem rejeitadas e abandonadas, né? Por isso que dá tanta briga essa questão do WhatsApp hoje, gente. E nós precisamos aprender a sustentar as distâncias do outro. O outro não vai conseguir, né? Ficar alimentando a sua necessidade de reconhecimento, de importância o tempo todo. Por isso que não é uma estratégia, gente, que funciona. Ela só ameniza a sensação, né? Então, quando o outro está ali te dando atenção, isso ameniza a sensação de rejeição e abandono. Mas se o outro sai,
isso volta com força total. Por isso que essas estratégias que a gente encontra, elas são só estratégias para tentar lidar e amenizar, mas não são estratégias efetivas para você superar a ferida, né? Então pode ser que, vamos supor aí, pegando um exemplo hipotético aqui, que através da fama, né, você diminui um pouco a sua necessidade de reconhecimento. Mas se um dia acontecer, sua fama diminuir, ou você deixar de ser famoso, você vai ter uma crise. Tem pessoas que suicidam. Ou você vai para a depressão, mas tem pessoas que efetivamente tentam suicídio por causa disso. Porque aí parece que se você não tiver aquilo, você não é ninguém. O Léo até falou disso, né? E aí vai para a sensação do não existir e da morte. Então, esses recursos é o melhor que a gente consegue fazer, mas geralmente não são suficientes para que a gente consiga superar a dor da ferida. É por isso que a gente precisa ter conhecimento sobre o que está acontecendo. É por isso que muitas vezes a gente precisa de tratamento. É por isso que psicoterapia é tão importante para que a gente consiga olhar para essas feridas, sentir o impacto dela na nossa vida, conseguir expressar a dor, né, a raiva, a frustração de ter passado por situações muito difíceis e conseguir reorganizar essa ferida dentro daquilo que somos e dentro da nossa vida. Porque aí sim a gente consegue amadurecer e não deixar mais que essas feridas governem a nossa vida e governem as nossas escolhas e a forma como a gente se coloca nas situações. Aí a ferida sempre vai estar lá, pessoal, mas existe uma diferença dela governar a sua vida e dela ser uma parte da sua vida que você passou. O fato é que boa parte das pessoas são governadas pelas feridas, né? E quando isso acontece o que aconteceu, que a gente está dando exemplo com o Luciano, com a Carol Conká, com a Lumena, né? Que perdem oportunidades preciosas na vida porque não souberam administrar essas questões internas. Exatamente, Lu. Gente, eu vou relembrar uma coisa muito importante aqui para vocês, reafirmando tudo que eu e a Luísa falamos. As feridas, em grande parte delas, são feridas infantis. Então, a representação dessas feridas, gente, são crianças. Se você deixa uma criança, uma sensação infantil governar a sua vida, você vai agir de forma infantil e você vai ser vista pelo seu parceiro, pelo seu amor, pelos seus amigos e pelos seus familiares, em muitas vezes, como uma pessoa que tem atitudes infantis. Se uma criança machucada assume o volante da sua vida e começa a te dirigir para onde ela quer, uma hora esse carro bate. Então tomem muito cuidado com isso. E para finalizar aqui, gente, eu queria dar uma dica prática de WhatsApp, Lu. Essa dica eu tenho até distribuído até para meus pacientes mesmo. Gente, se você tem suspeita de que você se sente desconfortável ao ser ignorado, ao ser rejeitado, se você tem desconforto quando as pessoas não falam com você, você precisa ir nas configurações do seu WhatsApp e desligar a visualização de mensagens. Você precisa fazer isso. Saúde mental, viu, galera? Quando você desliga a visualização de mensagens, você não vai saber mais se a pessoa visualizou ou não. E você vai sair dessa posição de ficar supondo por que ela visualizou e não respondeu. Você precisa sair dessa fantasia de tentar supor o que o outro está fazendo por não estar te respondendo, tá bom? Desligue a visualização de mensagens do seu WhatsApp. É uma ferramenta prática de saúde mental. Mais saudável. E pessoal, outra coisa que a gente precisa entender sobre essa questão do WhatsApp, pegando esse lugar de adulto que a gente precisa ter, se somos adultos, precisamos de um lugar de adulto diante da vida, tá? Qual é o problema da criança? Para a gente falar do adulto. A criança, ela entende que ou ela é importante ou ela não é importante. Não existe um meio termo. Né? Ou ela é o centro ou ela não é nada. É o tudo ou nada. Ou ela é ou ela não é. Então ela quer atenção e quando ela tem atenção ela se sente importante, mas quando ela não tem parece que ela não é nada e ela se desespera, entra em crise de ansiedade, né? Então ela vai pro 8 e pro 80. Um adulto, gente, tem condições de entender que ele é importante, mesmo que naquele momento ele não esteja recebendo a atenção, né? E isso é algo que a gente precisa assimilar. Nós não temos condições de receber a atenção do outro 24 horas por dia, porque isso quem faz é uma criança.
É um E tem de bebê. exigir isso do outro, né, Lu? A única pessoa que recebe atenção 24 horas por dia é um neném recém-nascido, porque ele, se não tiver atenção 24 horas por dia, ele morre. Agora, um adulto, gente, um adulto, ele trabalha, ele tem filho, ele tem casa, ele tem que dormir, ele tem que fazer uma série de outras coisas que você pode ser a pessoa mais importante da vida dele. Que não vai ter condições dele te dar atenção, estar disponível 100% do tempo. E você, como adulta que é, precisa entender isso e conseguir sustentar esse momento de distanciamento, tá certo? Porque senão você fica exigindo do outro a disponibilidade de uma mãe de um recém-nascido. E não é o seu caso. E isso é o que ela estava falando. Isso afasta as pessoas. Porque isso sufoca as pessoas, né? Então, esse nível de exigência não é um nível de exigência saudável. Tem a ver com a sua criança e vai fazer o oposto do que você quer. Vai fazer as pessoas se afastarem de você no lugar de fazê-las perceber o quanto você é importante. Gente, o Marco, a Simone, a Vilma, a Jani Soares, que entraram aqui agora, a gente está finalizando a nossa live, tá bom? Gente, as minhas lives no meu Instagram não ficam disponíveis, mas as lives ficam disponíveis no Instagram Tranquilo Amor, tá? E o meu material, daqui ele vai para o meu podcast, para a Fundação Autoestima. Então, para quem entrou aqui por último e não conseguiu acompanhar tudo que a gente disse, vocês podem procurar o Instagram da Luísa Tranquilo Amor, que essa live vai estar salva lá para você depois assistir. Na verdade, essa live vai para o YouTube, essa não vai para o Então Instagram, tá ela vai certo. para o YouTube semana que vem, gente. Eu vou Então, editá-la. vamos refazer. Vocês podem procurar as redes sociais do Tranquilo Amor, que essa live vai estar lá, ou no formato inteiro, ou no formato de cortes, né, Lu? Uhum. E essa live também vai estar no meu podcast Fundação Autoestima, que vocês podem procurar lá no Spotify, no Anchor, para vocês ouvirem depois com tranquilidade. Lu, para a gente finalizar aqui então, gente, a respeito do caso do Luciano e da sua necessidade de fama, o que eu e a Luísa concluímos então. O Luciano, pelo seu background, por ser um homem bissexual, negro, e que demonstrou uma necessidade de estar no foco das atenções, ele acabou nos mostrando, né, que ele pode ter algum tipo de ferida de rejeição. Uhum. E eu e a Luísa entendemos que essa ferida de rejeição fez com que ele fizesse um movimento no programa de falar muito abertamente sobre a necessidade e a vontade que ele tinha de ser famoso, de se expor dessa forma, mostrando que o objetivo dele ali era esse e unicamente esse, e isso fez com que ele fosse visto pelas pessoas que estavam convivendo com ele ali, e pelo Brasil também, né, e por grande parte das pessoas que estão assistindo o programa, como uma pessoa inadequada, uma pessoa que está buscando algo que não é legal, como uma pessoa que tem características que não são legais, que são mais pro lado negativo, né? Uhum. Então, o que eu e a Lu concluímos é, se você age e se movimenta ouvindo as necessidades da sua ferida e deixa que essa ferida tome o rumo da sua vida, o que você conquista com essas ações, na verdade, é mais desconforto e mais dor. Uhum. Exatamente, exatamente. E você perde as oportunidades, né, que você queria tanto. O Luciano perdeu a oportunidade de ficar famoso, que era o que ele queria tanto. Assim, ele ficou famoso, mas não na intensidade que ele queria, né? Em outros momentos a gente perde a oportunidade de relacionamentos, em outros momentos a gente perde a oportunidade de bons empregos, de boas relações com amigos, né? Então, infelizmente, isso gera perdas na nossa vida, né? Quando a gente é governado pela nossa ferida, governado pela nossa criança interior, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo escolhas que não são as melhores para a gente naquele momento e acabamos perdendo coisas que eram importantes para a gente. Mas a boa notícia, gente, é que isso não é um destino, né? Então, se você ainda se vê governado pela sua criança, pelas suas feridas, independente da idade que você tem, independente do que você já fez e já viveu na sua vida, é possível aprender a lidar de maneira saudável com a sua história de vida, com as coisas que aconteceram com você. É possível amadurecer e se posicionar de uma nova forma. E aí, quando a gente tem um posicionamento diferente, as coisas ficam diferentes. Eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes, não é o mundo que muda.
A gente não, infelizmente, nós temos pouco poder de transformação no mundo como um todo. Quem muda é a gente diante do mundo, né? E ao mudarmos, parece que o mundo inteiro mudou, mas não foi o mundo inteiro que mudou. Quem mudou foi a gente diante do mundo. E isso qualquer pessoa pode fazer, gente, independente da idade, do momento de vida. Qualquer pessoa tem essa capacidade. E é isso, Exatamente, pessoal. Lu. Exatamente. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com isso, né, Lu? É isso que Exatamente. é a nossa principal lição que a gente sempre vai trazer. Gente, muito obrigado por estarem conosco aqui na live. Para vocês que chegaram por último, procurem as redes sociais do Tranquilo Amor e também o meu Instagram e o meu podcast para vocês conseguirem ter acesso ao material completo e a toda a nossa discussão, tá bom? Todas as quintas-feiras, eu e a Luísa estaremos aqui com o quadro Amor na Mídia. Enquanto o Big Brother estiver no ar, o Amor na Mídia vai falar do Big Brother. E a gente espera vocês aqui também todas as semanas, às 7h30 da manhã, para a gente seguir com essas ricas discussões. Lu, muito obrigado pela parceria de sempre. Um beijão, um ótimo dia, boa semana, tá bom? Beijo, Léo. Beijo, pessoal. Obrigada. Até semana que vem, viu? Tchau, tchau. Beijo.